Tem gente que acha que as emoções atrapalham a carreira e o trabalho. Na verdade, o que existe é uma falta de compreensão das causas de tais emoções e como lidar com elas. Por exemplo, todo mundo conhece alguém estouradinho, estressado, que às vezes é grosseiro ao falar e se arrepende depois. Sabe o que está faltando para muita gente? Inteligência emocional. E este é o tema do nosso programa. Olá, bom dia. Lidar com tantas pressões e desafios diários não é fácil para ninguém. E ainda temos que lidar com as nossas emoções e as emoções dos outros para que as relações sejam melhores, pessoais ou profissionais. Aí é que entra a tal da inteligência emocional. Seria controlar as emoções? Será possível mesmo para todo mundo desenvolver técnicas que melhorem nossas relações com as pessoas, com a gente mesmo e com o mundo? Quem nos orienta hoje é a Master Coach de Superação, Luciana Moraes, e o Coach de Desenvolvimento Pessoal, Paulo Souza. Bom dia para vocês. Tudo bem, gente? Bom dia. Tudo bem? Começando a semana aí falando de um assunto bem importante. Inteligência emocional, né, gente? O termo é recente, né? É meio que novo, de 1990. Como que surgiu aí? Então, bom dia, né? Um prazer estar aqui com vocês. Então, o tema é bem recente, no sentido de Daniel Goleman ter fundamentado ele. Porém, é um tema que já tem sido discutido desde a Grécia. E em 1990, Daniel trouxe esse tema, fundamentou em 5 pilares, que nós vamos falar, né, ao decorrer do programa. E a partir daí, o tema deu um boom. Em 1995, ele fez um livro. Hoje, inteligência emocional é um tema discutido em vários lugares, né, Paulo? Verdade. Existem treinamentos hoje, existem eventos, livros, que é bem trabalhado. Verdade. Nós temos uma necessidade muito grande de praticar isso no nosso dia a dia, porque acaba comprometendo os relacionamentos interpessoais na família, né? Então, é algo muito interessante. Eu acredito que vai ser um tempo muito bom aqui da gente conversar sobre esse assunto. E ajudar as pessoas, né, gente? Verdade. E o que seria, de fato, ter essa inteligência emocional? É você controlar as suas emoções? É possível mesmo controlá-las? Então, muitas pessoas pensam isso, que inteligência emocional é controlar a emoção. Não é possível controlar a emoção, principalmente porque no nosso cérebro existem vários fatores que são automáticos. Por exemplo, eu fui fazer uma entrega, aí cheguei lá, tinha um cachorro. Aí o dono falou, entra, não morde. Quando eu entrei, o cachorro atacou, meu corpo vai gerar várias emoções automáticas. Então, não tem como controlar, não tem como eu falar assim, não, cachorro, eu não vou ter medo porque você está me atacando, né? Então, as nossas emoções são assim também, não é controlar, mas a inteligência emocional é você conseguir identificar as suas emoções e o que a emoção do outro causa em você e a partir daí você consegue administrar elas. É lidar com elas. Exatamente, talvez, né? aí você consegue, através da inteligência emocional, saber como lidar com elas, sentimentos, tanto em você quanto no outro, quanto a emoção do outro em você, porque também interfere. Verdade. Gente, e lidar hoje, né? A gente tem uma vida tão corrida, com tantas tarefas, aí a gente tem que pensar nessas emoções que a gente tem, acolher o outro, as emoções dos outros também. Não é uma tarefa fácil, né? Exige muito treino. Como que é esse processo de desenvolver essa inteligência emocional? A ideia é que isso comece dentro de casa, quando criança, né? Os pais têm que desenvolver em seus filhos uma capacidade de relacionamento inteligente, né? A escola investe muito nisso. Mas eu tenho o hábito de dizer que tudo começa na família e tudo termina na família. O benefício disso volta para dentro de casa mesmo. Futuramente, quando alguém casa, né, quando começa um relacionamento matrimonial, demanda-se muita inteligência emocional para que o casamento flua bem. Mas tudo começa na família e tudo termina na família, né? Então, as crianças devem ser um alvo de ensinamento e treinamento para a inteligência emocional muito importante, né? Porque, né, Lu? É verdade. O desafio é o pai e a mãe ter essa inteligência, porque a inteligência emocional ela é em escalas, né? Verdade. Existem pessoas mais inteligentes emocionalmente, outras menos. Então, assim, o desafio é os pais terem, pelo menos, um pouco de inteligência emocional para passar Isso é até difícil para essas passar pro crianças. filho, né, gente? Não Exatamente. Verdade.
Quando vocês falam dessa inteligência emocional, de uns são mais inteligentes que os outros, é o quê? A gente nasce com ela ou a gente consegue desenvolvê-la ao longo do tempo? Então, a inteligência cognitiva, que é o QI, você nasce com ela avançado ou não, né? Antigamente as pessoas pensavam, e existem algumas ainda que acreditam, que ter um QI avançado é um motivo para que a pessoa consiga ter sucesso na vida, e esse tabu já caiu por terra. Tem pessoas que elas são extremamente inteligentes, mas por elas não terem inteligência emocional, não conseguir lidar com os próprios sentimentos e com o sentimento dos outros, porque nós vivemos em conjunto, Sim. né? Nós não vivemos sozinhos. Então, até se a pessoa vivesse sozinha, para ela lidar com o sentimento dela mesma já é um desafio. Então, eles perceberam, e foi aí que Daniel Goleman veio com esse conceito da inteligência emocional, que só a inteligência cognitiva não era o fundamental. Como isso se achava, né? Isso não dava à pessoa realmente o fato de que ela nasceu com a inteligência cognitiva já avançada, que ela vai ter sucesso no final da vida. Aí já quebrou esse tabu. Então, é importante, além do cognitivo, desenvolver a inteligência emocional. Ela é desenvolvida. A cognitiva você consegue desenvolver pouco. A emocional você consegue desenvolver muito, através do autoconhecimento. E ainda sobre inteligência cognitiva, validou-se isso durante muito tempo, ou apenas isso, né? A pessoa que se considera ou foi identificada com um grau de inteligência cognitiva muito alto, ele acaba se tornando independente na questão dos relacionamentos. Por exemplo, uma criança que ela identifica muito rápido o conhecimento que está sendo compartilhado na sala de aula, ela tende-se a criar bloqueios, ela cria-se uma independência daquilo que está sendo compartilhado, ela não vai ter bons relacionamentos com os alunos, vai fazer bagunça na sala de aula, ela não vai interagir muito bem. Agora, pensa um adulto assim, né, que tem um desenvolvimento cognitivo muito grande, mas, falando de um português bem aberto, é burro emocionalmente, né? É ignorante emocionalmente. Então, precisa se desenvolver mesmo. Existem níveis, como a Lu falou, na inteligência emocional, e esse interesse hoje social do assunto é muito importante, né? As pessoas têm buscado isso mais, as empresas têm investido nisso, porque é algo muito importante para o nosso cotidiano, no dia a dia. É verdade, embora recente, né, tem sido algo que tem sido muito falado e realmente desenvolve as pessoas, porque hoje recursos humanos, empresas já estão se preocupando com isso. Por quê? Porque eles perceberam isso que nós estamos falando. Eu tenho um profissional que ele consegue trabalhar todo o assunto que eu preciso, ele tem inteligência técnica, porém, ele não tem inteligência emocional para lidar com o outro. Ele tem dificuldade de comunicação, de conversar, porque nos pilares tem tudo a ver, que é a questão o primeiro pilar que fala muito, que é a questão da autoconfiança. Então, a pessoa ela não consegue confiar em si mesmo, ela não consegue desenvolver isso. Então, geralmente, uma pessoa que não confia em si mesma, ela não vai atingir nenhuma empresa um cargo de chefia. Porque se ela não confia em si, como que ela vai conseguir confiar em outros? Como que ela vai conseguir essa confiança para alguém colocar ela num cargo, né, de liderança? Pois é, até liderar é difícil com essa insegurança, Exatamente, né? A pessoa sempre pensando no que o outro vai falar, se realmente esperando, né, a aprovação do outro. Então, esse primeiro pilar é um dos mais importantes. Trabalhar, né, um mindset, e isso, como nós falamos, se for trabalhado na escola, se for trabalhado em casa, essa questão da confiança. Parece, quando a gente fala inteligência emocional, né, Paulo? Parece que é assim, que isso, não é pra preciso todo de mundo, ter, não, coisa... é só para... Mas é uma coisa simples. Você em casa, trabalhando na confiança com seu filho, já começa um pilar que é um dos mais importantes, São que é a quantos pilares? autoconfiança. São 5. São 5 pilares, então a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Vamos destrinchar, explicar o que cada um é, como que a gente consegue desenvolver. Pode ser? Pode ser. Então tá bem, a gente volta depois do intervalo. Você espere aí. Todo mundo
mundo conhece alguém estouradinho, estressado, que às vezes é grosseiro ao falar e se arrepende depois. Sabe o que está faltando para muita gente? A inteligência emocional. E este é o nosso tema de hoje. Quem está nos orientando é a Master Coach de Superação, Luciana Moraes, e também o Coach de Desenvolvimento Pessoal, Paulo Souza. Gente, a gente começou a falar desses pilares, né, da inteligência emocional, que é o que faz com que a gente consiga desenvolver essas habilidades. Vamos falar sobre eles separadamente, os 5 pilares? Sim. Autocontrole, por exemplo. Então, o autocontrole, ele vem dentro, né, o auto já que está buscando um controle. Quando a gente pensa em autocontrole, a gente pensa, eu vou controlar meus sentimentos, não é essa questão, é a questão de trazer a consciência esses sentimentos, porque sentimentos todo mundo tem. Tem o sentimento de felicidade, sentimento de tristeza, sentimento de raiva. Então, eu vou conseguir compreender como eles agem em mim, para eu administrar, no caso, como eu vou mensurar ele, como eu vou medir, como eu vou utilizar. Eu vou até colocar um exemplo meio chulo, mas da cobra. Os filhotinhos de cobra, eles não conseguem controlar, eles não sabem quanto de veneno que tem que ser enviado quando ele morde uma vítima. Então, por pesquisa já foi comprovado que filhotes de cobra, quando eles mordem, eles enviam mais veneno. São mais letais, né? Mais letais. Na medida que vai crescendo, aí eles já sabem o nível certo que eles vão enviar para aquela presa, né? Para aquela vítima. Então, é a mesma coisa. Antes da gente conseguir entender, eu tenho um nível de raiva, um nível de tristeza, um nível de ódio. E quando eu começo a atingir a maturidade, né, Paulo, eu começo já a administrar aquilo. Eu estou com raiva, mas isso está me afetando. Então, o que eu preciso fazer? Existem algumas técnicas do autocontrole, por exemplo, hoje já se fala muito em meditação, trabalhar a respiração, né? A meditação nada mais é isso, trabalhar a respiração. Então, quando eu penso, o autocontrole, a gente tem até uma técnica, assim, simples, que é contar até 10. Então, antes de fazer algo, respiro. De falar alguma coisa, mentalmente a gente conta, então. Pensa, conta mentalmente, respira, isso já vai trazendo, né? Calma, vou fazer o que é certo e não aquilo que o meu impulso traz. Porque existem perfis comportamentais, então tem perfis que eles já são mais impulsivos, né? Sim. Então, isso já traz. Então, a questão de trazer a consciência da pessoa se conhecer, que eu falo que o autocontrole, todos os pilares, eles estão bem ligados ao autoconhecimento. Se a pessoa ela se conhece os pontos positivos, suas debilidades, ela começa a se conhecer melhor, ela sabe seus limites e ela sabe até onde ela pode ou não. Em empresa, por exemplo, tem um exemplo que é muito legal. Eu tenho uma cliente que ela tinha dificuldade com os funcionários, o perfil dela é mais estourado, e ela fazia muita reunião no final do dia. E o autocontrole, ele tende assim, quanto você mais usa durante o dia, mais você vai perdendo ele. Ele vai acabando? Vai acabando, é como se você fosse renovando. Vai diminuindo, né? É como se fosse renovando. Então, por quê? Porque precisa de você parar para... Então, você não vai parar todos os momentos do dia. Então, é como se você fosse perdendo. Então, ela percebeu que tanto as pessoas quanto ela, no final do dia, tinha pouca paciência. Então, o que ela fez? Ela começa a colocar... Quando ela tem que trabalhar algum tema, e até que é algo em reunião que seja chato, ela faz isso no início do dia. Por quê? Tantas pessoas mais sensíveis, tantas pessoas mais imperativas, pessoas mais nervosas, elas vão estar com autocontrole já, né, com um nível maior no início do dia. E tem um conselho importante, é que você nunca pode tomar decisões quando está muito feliz, nem quando muito triste, né? É o extremo. Os melhores e maiores contratos são fechados na hora do almoço. Porque aquele ambiente ali social, feliz, né, de degustação, a pessoa fica mais inteligente emocionalmente. É mesmo. É verdade. A gente tem que saber qual que é esse momento também para cada um, né?
É verdade, porque até a euforia, que é a alegria, né? Em excesso se torna euforia. Até a euforia te faz perder a inteligência emocional. Exatamente. Porque a pessoa que tem euforia, que também tenho muitos clientes que eles trabalham isso, são pessoas eufóricas, pessoas que dá até pulinho quando tem uma grande ideia, elas tendem também a tomar decisões que elas vão se arrepender, porque elas estão tomando naquele momento de emoção. Identificar o temperamento também é muito importante, É importantíssimo. Né? Tem alguém que é mais calmo, que é mais fleumático, tem alguém que é mais sanguíneo, né? Então, quando eu identifico o meu nível, meu tipo de temperamento, eu vou trabalhar aquilo pontualmente. Eu vou saber identificar o autoconhecimento é tão importante, exatamente, né? Nesse sentido. Exatamente. Para ocorrer um domínio próprio, né? Como a gente costuma E saber dizer lidar também. com essas emoções, né, que a gente tem. E é por isso que as empresas, principalmente no recurso humano, já estão investindo nisso, em contratar pessoas não apenas pela inteligência cognitiva, mas identificando temperamento para projetar a pessoa para o lugar certo. Por exemplo, uma pessoa que é sanguínea e até uma pessoa que é colérica, então isso é uma coisa ruim? Não, isso pode ser ruim dependendo do local que ela esteja, né, Paulo? Exatamente. Então, para vendas, por exemplo, é importante uma pessoa colérica e sanguínea. É uma pessoa que tem habilidades. Né? Uma capacidade de automotivação muito maior do que alguém que é fleumático, né? Alguém que é mais calmo, que é mais passivo diante de tomadas de decisão, por exemplo. E as empresas estão se atentando a isso também, porque vai contaminando todo o ambiente de trabalho também, né? Aquela pessoa vai ser meio que um espelho para os outros também, e vai mudando em conjunto, né? Com certeza. Completamente, né? Bom, e agora e a autoconfiança, que a gente falou um pouquinho no início, mas vamos explicar um pouco mais sobre essa autoconfiança. A né? autoconfiança, ela está bem ligado a como a pessoa se sente, porque isso reflete, né? A pessoa, ela projeta no outro, muitas vezes, o que ela é. Então, é como se fosse um reflexo do espelho. Se a pessoa ela já não tem confiança e existe isso, ela não tem firmeza. Então, ela vai estar sempre dependendo, né, Paulo? Verdade. Do que o outro pensa, do que o outro tem a respeito dela. Isso afeta a família. Existem muitas famílias desestruturadas por causa disso, no ambiente de trabalho também, no relacionamento também. A autoconfiança, se eu não tenho em mim, automaticamente eu não vou ter nele, eu não vou ter em você. Então já começa a projetar, eu já começa a idealizar, eu já começo a pensar. E assim, existem pesquisas que falam que até 70% de coisas que nós pensamos, na verdade nem pensamos, nós criamos, imaginamos, não são reais. Sim. Coisa da nossa cabeça, é isso. E é dessa falta de autoconfiança que vem o ciúme, por exemplo? Verdade. Com certeza, com o ciúme vem, um dos pilares é o... Eu costumo falar que tudo tem um problema, tem uma penalidade, tem um potencial, né? Ciúmes é algo muito comum, de modo geral. Todo mundo tem um pouquinho, é tema de música, né? O brasileiro canta isso nas músicas por aí. Isso você identifica desde cedo em uma criança, né? Você precisa de identificar, reconhecer. Nas pesquisas as pessoas têm dificuldade de se reconhecerem como ciumentas. Mas todo mundo tem um nível de ciúmes, que se ele for bem administrado, com inteligência emocional, ele pode ser até alguma coisa boa. Né? Em espanhol não se tem a palavra ciúmes, se tem zeloso, né? Porque é uma ideia de cuidado mesmo, de zelo. A própria Bíblia fala que Deus tem ciúmes. Como pode Deus ter ciúmes? Verdade. Mas a Bíblia também diz que o amor não pode arder em ciúmes. Né? Então, tem dois extremos aí, que você pode ter cuidado, mas você também pode chegar num nível que se torna prejudicial. Né? Possessivo. Se torna possessivo. E precisa até de tratamento, pode ser? Pode ser? É patológico o ciúmes? Pode chegar a ser. Tem um nível que é chamado de competitivo. Né? Por exemplo, alguém não se viu no selfie para um happy hour, alguma coisa que aconteceu depois do trabalho, por exemplo. A pessoa ficou com um pouco de ciúmes. Poxa vida, por que não me convidaram? Né? Por que eu não fui? Será que tem algum problema? A pessoa se sente rejeitado. Isso é bem comum, não é alguma coisa patológica. Não é o que nós chamamos de ciúmes projetado, que é fruto de memórias, de lembrança. Né? Aconteceu comigo na infância, meu pai foi embora de casa,
agora meu cônjuge vai embora também. Não é alguma coisa proveniente de medo, de insegurança, mas é alguma coisa competitiva que vem esporadicamente e acaba passando depois. E é nesse primeiro estágio aí que vem a questão que eu falei, dos 70% da imaginação, né, Paulo? Sim, sim. Um dos meios de tratar isso, seja o nível que for o ciúmes, é identificar aquilo que é real e aquilo que é fantasia, né? Eu penso que ciúmes, no nosso dia a dia, ele é muito perigoso porque ele não pode ser confundido com inveja, por exemplo, né? Pode ser que nem seja ciúmes, mas o primeiro nível de ciúmes é este que é chamado de competitivo. Aí tem o segundo nível, que é o projetado, né? Aquele que a pessoa já começa a imaginar com quem que está, por causa de quê, né? O que que eu fiz? Será que eu cometi algum erro? Será que eu não sou bonito o suficiente, né? Alguma coisa a pessoa já começa a imaginar por causa de alguma lembrança. Quando era criança, ela se sentiu rejeitada de alguma forma, ela se sentiu desprezada no futebol, por exemplo. Aí, quando adulto, no emprego, ela linka aquilo. Cria uma âncora, né? Exatamente. E acaba projetando aquilo que já está dentro dela. E é interessante. E repetindo esses padrões, então, né? Exatamente. Acaba comunicando isso para os seus filhos e tem uma geração, né, que é ciumenta no nível de projeção, né? Ela acaba projetando. Você ia falar, Lu? Eu ia falar que isso é interessante porque não é apenas as lembranças da nossa mente consciente, né? Essa lembrança que o Paulo está falando é uma lembrança também da mente consciente. Como assim? De 0 a 7 anos, né? E tem crianças que começam um pouco mais cedo que 7, que é a primeira lembrança. Então, tem crianças que já se lembram a minha idade. A pessoa, como adulta, ela lembra... A lembrança dela é 5 anos. Então, no caso, não seria de 0 a 7. A primeira infância dela seria de 0 a 5. Mas, normalmente, é de 0 a 7 anos. Então, que é a minha primeira infância. Então, de 0 a 7 é tudo que eu absorvo, tudo que eu recebo. Então, essa lembrança que o Paulo fala, não é só o que eu lembro. Então, por exemplo, com 8 anos eu lembrei que o meu coleguinha, ele desfez de mim. Só que antes eu já tinha recebido alguma informação. Talvez na barriga, mas com um ano, inconsciente, a gente não sabe, né? Não tem essa... Exatamente, mas essa projeção que ele fala, ela projeta as lembranças conscientes e inconscientes. Daí a importância... da pessoa, quando ela identifica, que ele fala que é importante ela identificar, ela trazer a consciência, ela identificou que está já extrema, ela procurar uma ajuda, porque tem coisas que ela vai conseguir lembrar. Isso veio daqui, ressignificar. Mas tem coisas que ela precisa realmente ser trabalhada, que sozinha ela não vai conseguir. Que desses ciúmes que é competitivo, até os pais brincam com seus filhos dentro de casa, né? Uma criança tem ciúmes. Eu tenho uma filhinha de 2 anos, que, se eu dou um beijo na minha esposa, ela fica com ciúmes. Porque ela quer o beijo, ela quer ser a importante, né? Então, isso é muito comum na infância. Um dos mecanismos de você tratar isso é amadurecimento. A gente estava conversando antes de começar que existem adultos infantilizados, né? Porque tem comportamentos que não são adequados para a maioridade, né? O nível de responsabilidade que você administra como adulto dentro de uma empresa, como pai de família, como mãe de família, não combina com um comportamento infantilizado, né? Então, que às vezes a pessoa está trazendo ali desse histórico dela. Exatamente. Então, esse tipo de ciúmes, que é comum para uma criança, aceitável, né? Um pai e uma mãe que compreende a inteligência emocional vai trabalhar isso em seus filhos, ele de forma nenhuma vai ser aceitável para um adulto que precisa de amadurecer. Uma solução muito prática, né? Mas que pouca gente compreende. Eu preciso de amadurecer. Eu estou com tantos ciúmes por causa de quê, né? Às vezes não é tão fácil esse processo todo sozinho, né, gente? Porque a maturidade, ela não vai vir com a idade. Não é assim, a pessoa envelheceu, é como ele falou, né? Existem adultos infantilizados. Então, a pessoa envelheceu, ela ficou madura, não é? Não é assim, né? Não, gente, ainda falta 3 pilares aí pra gente poder falar, mas vamos falar depois do intervalo. Tá bom. Tá bem? A gente volta já já.
Estamos de volta e o assunto hoje é inteligência emocional. A gente estava falando aqui dos 5 pilares da inteligência emocional, já falamos do autocontrole, da autoconfiança. Vamos falar da motivação agora? O que é a motivação? O outro que motiva a gente ou a gente se motiva e motiva o outro também? Então, a motivação, ela é intrínseca. A gente pensa assim, o Paulo vai me motivar, eu fui numa palestra dele, eu saí de lá super motivada. A palestra dele só me inspirou a motivar algo que já tem dentro de mim. Porque a motivação é algo que é motivo de uma ação, a palavra fala isso. Então, eu tenho um motivo, eu tenho um propósito, eu tenho uma motivação e através da palestra dele eu saí lá empenhada para fazer. Porém, ainda, um exemplo claro é as pessoas que querem emagrecer. Elas me procuram, eu quero emagrecer, não consigo emagrecer, eu fico decepcionada, tem pessoas que se sentem culpadas, aí gera vários processos. Só que elas não têm essa motivação, porque elas não têm definido o que elas desejam. Tipo, por que elas querem emagrecer, por exemplo, é isso? O porquê, ou onde elas querem chegar. Por exemplo, a gente fala muito isso. Quando a pessoa chega a mim para emagrecer, a primeira coisa que eu falo para ela é qual é aquilo que ela quer chegar. Então, a gente já começa a trabalhar nisso. Já trabalhar o mindset, a mentalidade dela para aquele quilo. Então, ela tem 78, ela quer chegar no 65, então a gente já trabalha os 65. Então, é onde ela quer chegar, é importante, porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, esse 65 vai dar ela uma motivação para no percorrer do caminho, ela conseguir chegar nele. Então, se ela fala só, eu quero emagrecer, ela emagreceu 1 quilo. O nosso cérebro, ele já é tendencioso a fazer a gente entrar na zona do conforto, que é a questão de não ficar gastando energia. Então, se ela perdeu 2 quilos, o cérebro já entende, perdeu, ela emagreceu. Então, se você não tem algo bem definido, que está dentro dessa motivação, isso pode atrapalhar o processo de conseguir chegar. Qualquer objetivo na vida, né? A gente tem que sempre pensar nisso, no que nos motiva a ter isso, a querer isso, a almejar isso. Descobrir a meta, né? O propósito, aonde eu quero chegar, traçar um método, né? Uma metodologia, um processo, né, Lu, bem claro. Um planejamento. Um planejamento e trabalhando no processo para que não haja essa desmotivação, né? Então, eu posso me automotivar e posso ser motivado de ordem externa também. Exatamente. Essa motivação de ordem externa vem se eu sou automotivado, que geralmente as empresas, né, Paulo? Sim, elas, líderes motivados, eles conseguem motivar outro. Mas eles só conseguem motivar, por exemplo, eu saí motivada da palestra dele e eu continuei porque eu tenho motivação dentro de mim. Mas ele só conseguiu me motivar porque ele tem motivação dentro dele. Então, em empresas, a gente trabalha com um curso para liderança e trabalhamos, um dos pilares é a questão da motivação. Porque se a pessoa ela tem motivação dentro dela, a gente só dá o que a gente tem, né, Paulo? Exatamente. Um leão liderando 100 ovelhas vão produzir mais resultados do que uma ovelha liderando 100 leões, né? Por causa dessa questão de que eu dou aquilo que eu tenho, eu respondo aquilo que tem dentro de mim, né? Então, eu recebo essa motivação de ordem externa quando eu tenho motivação de ordem interna. Dentro de você, dentro né? de mim. Vamos falar de mais um pilar, que é a habilidade social? Essa é fantástica, que é a questão da comunicação. Nós estávamos falando em intervalo, né? Se eu consigo fazer sozinho, né? Eu consigo desenvolver várias coisas, mas eu preciso do outro. Preciso. Esse está dentro do network. Eu tenho um projeto que chama Gente Empreendedora. Nós trabalhamos todos esses pilares com os empreendedores lá. E eles trabalham exatamente isso. Tem pessoas lá que são inteligentíssimas cognitivamente, mas elas não conseguem conversar, não conseguem fazer network, não conseguem fechar cliente, porque elas não conseguem ter, né, essa questão de comunicação, de falar mesmo. Que a comunicação não é só o que eu falo, né? O que o outro entende também. Então, não tem essa parte desenvolvida que é da habilidade social. Ela é mais, eu sou mais na minha, eu não gosto de falar. Uma pessoa consegue se expressar muito mais por uma mensagem de texto no aplicativo do que pessoalmente, né? Isso. Então, isso precisa ser desenvolvido, porque hoje, cada vez mais cedo, as pessoas têm se fechado no mundo tecnológico, né? Dentro delas mesmas,
e tem tido dificuldade de ter uma comunicação de relacionar pessoal, com de o outro, relacionamento. né, gente? Dificuldade do tempo moderno, né? E isso está dentro do relacionamento, tá dentro do relacionar com as pessoas mesmo. E assim, dicas, porque tem pessoas que são extremamente tímidas, né? Tímidas, Então, dicas é se arriscar mesmo, é conversar, começar. Porque muitas vezes a pessoa ela já tem um foco no final, de como vai ser. O segredo é ela agir com a autoconfiança, já vai utilizando os pilares dar uma anteriores. oportunidade, né? Isso. Se dá uma oportunidade, dá ao próximo uma oportunidade de falar e ser ouvido, né? Eles estão bem ligados, esses pilares, né, gente? Um vai sempre complementando o outro. Tem um Exatamente. último aqui que é a empatia. Empatia, se colocar no lugar do outro, né? Sentir o que o outro sente, em outras traduções. Sim, Acolher o outro, Acolher. né, o que ele sente também. Tem a ver também, né? Porque se eu me coloco no lugar do outro, eu vou ter mais sensibilidade. Exatamente. Né, Gente, e dentro desses pilares todos que a gente falou, dessa nossa conversa toda do programa de hoje, qual a dificuldade maior das pessoas, assim? Qual o pilar que elas, assim, mais quebram a cara, não conseguem desenvolver, tem dificuldade? Então, assim, vai de pessoa para pessoa por causa do perfil comportamental. Então, se é uma pessoa mais introvertida, a dificuldade dela já vai ser na empatia, já vai ser na habilidade social, que é na comunicação. Pode ser também que seja uma pessoa colérica, né, que é uma pessoa fogo. Ela tem isso que você falou no início, ela fala e depois ela arrepende. Então, pode ser também que ela precise trabalhar. Então, vai depender de perfil. Cada um, tem... né, tem esse... Gente, mas o que é comum para todo mundo? O que vocês diriam, assim, do que as pessoas podem praticar em casa para desenvolver essa inteligência emocional, conhecendo agora esses 5 pilares que ela tem? O que é possível de se fazer? Primeiro, pesquisar, né? Buscar o conhecimento. Hoje tem informações, né, disponíveis, tem coaches aí no mercado disponíveis. Então, a pessoa tem que buscar informações e identificar, né, em que eu estou fraco, em qual área eu sou mais forte, o que eu preciso desenvolver, né? Então, tem muita literatura boa, né, Lu? Tem muita gente acessível aí, cursos, palestras. Cursos, livros. Hoje a inteligência emocional é tema mesmo, né? Então tem muitas coisas que é importante. E essa questão de identificar é importante para trazer a consciência. Exatamente. Porque a gente só muda aquilo que a gente percebe que precisa, né? Na janela de Johari fala isso. Então, se eu acredito que eu não preciso, eu não vou querer mexer, eu não vou querer mudar. Então, trazer essa consciência e começar a buscar, nós estamos na era do conhecimento. Então, já é muito algo fácil e acessível. Fácil e para todo mundo. acessível. Então, já é algo que identificar, buscar conhecimento já ajuda. E hoje existem várias formas, né? Treinamentos e que trabalham essa questão. Porque a escutativa está envolvida. Porque se eu ouço, automaticamente eu vou aprender, automaticamente eu vou colocar no lugar do outro, eu vou treinar várias habilidades. Você está falando dessas habilidades, eu queria que vocês trouxessem para a gente exemplos práticos, assim, de pessoas que vocês atendem, por exemplo, chegou de uma forma e está nesse processo de desenvolver essa inteligência emocional mesmo. O que vocês conseguem perceber delas? A dificuldade realmente, porque quando ela olha para dentro dela, ela vê o problema, então ela não consegue ver a solução. Então, geralmente elas chegam inseguras, pessoas que você olha e você fala, gente, ela tem tudo para vencer. Então, você começa a trabalhar, né? Eu tenho uma cliente mesmo em potencial, que ela é personal, e ela, assim, tem tudo para romper. Mas ela coloca dificuldades, acredito até do 0 a 7 que eu falei, que foram coisas que foram informações que foram enviadas. Nós já estamos trabalhando e já tive pessoas que saíram mesmo empoderadas e entendendo, identificando, né, Paulo, que elas conseguem com o que ela já tem. Eu costumo dizer que todas as ferramentas que a gente precisa está dentro de nós. Sim. Então, a pessoa só precisa despertar isso. Porque quando a pessoa ela vem até a nós, ou ela vai até um terapeuta, ela vai para procurar uma receita mágica. E ela sai de lá percebendo que está tudo aqui dentro dela. Ela só precisa organizar melhor ali dentro. Organizar, despertar. Então, existem pessoas, no caso de ciúmes, que chegam no consultório extremamente
possessivas e trabalha aquilo, que vai trabalhar na questão da segurança, ou alguma coisa que aconteceu na infância, e ela sai confiando em si mesmo. Existem pessoas, né? Vou colocar o meu caso, que é no projeto que eu trabalho com empreendedores. Especificamente, nós fazemos jantar de negócio, café. Então, as pessoas, elas chegam lá, o que nós fazemos? Nós mudamos o mindset dela. Porque a mentalidade, ela determina o que você é. Giron fala, se eu acredito que eu posso, eu estou certo. Se eu acredito que eu não posso, eu também estou certo. Então, uma das coisas que a gente trabalha é a mentalidade. Porque eu costumo dizer que as nossas crenças são autorrealizáveis. São profecias autorrealizáveis. Então, o que eu acredito vai acontecer. É o que eu penso, eu me torno aquilo, né? Então, tanto para o bom quanto para o que é ruim. Né? Nós somos resultados daquilo que nós temos na nossa mente. Então, ver essa mudança no dia a dia traz muito benefício, porque, por exemplo, eu lido com pessoas que tinham uma fala, que nós chamamos de socrática, né? A pessoa que fala logo aquilo que pensou. Veio na cabeça, fala. Sincericídio, né? E daqui a pouco a pessoa vai identificando, vai passando por um processo e ela adquire uma fala que nós chamamos de senadora, uma fala mais objetiva, né? Mais correta, racional, com bastante inteligência. Aquilo abre portas, ela pode ser contratada numa entrevista de emprego, ela pode melhorar o nível de relacionamento dela na família, né? Em qualquer área que for. Então, os resultados são muito evidentes, assim. É muito gratificante, né, Lu? É um caminho, né, gente? Tem que ter a paciência para poder chegar no que se quer. Exatamente. Gente, a gente está chegando aqui no final do programa. Queria agradecer vocês, né? Foi bom começar a semana com essa é bom receber essa motivação de vocês também, que a gente possa desenvolvê-la, né? É verdade. Quem tá em casa nós damos assistir. dicas também, né? Para quem aí está precisando de inteligência emocional, você que está em casa, nos ouviu, precisa desenvolver isso. Você percebe que muitas vezes você tem, né, estresse, dificuldade, tá? Vocês podem estar até seguindo os nossa rede social, né? Dá sua rede social e rapidinho a rede social de vocês, gente. Luciana Moraes, oficial, meu Instagram, né? E telefone 031 985 995269. E no meu Instagram é o Paulo Coach. Você pode achar todas as informações lá. E lá vocês dão dicas para as pessoas também. Exatamente. Né? Ótimo, então, gente. Muito obrigada. Um prazer. Ótimo dia para vocês. Ótimo dia para você também. Amanhã eu volto às 8h30. Eu te espero. Ótima semana.